Será que uma herança pode se tornar um grande problema? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de Agatha Christie, né? Morte no Nilo. É um livro aí que voltou às prateleiras, né? Voltou às leituras, porque foi lançado recentemente aí um filme do livro, né? Um filme bem interessante, bem legal, aí com a atriz principal sendo a Mulher Maravilha, né? A atriz que interpreta a Mulher Maravilha, interpretando aí a personagem principal deste livro no filme. Então o pessoal tá lendo bastante e eu resolvi aqui fazer uma resenha, reli o livro e vim aqui trazer para vocês um pouquinho da minha opinião. Bom, esse é o 27º livro, né, de Agatha Christie. É um livro que foi escrito em 1935 e foi publicado em 1937. Então aí a rainha do crime, né, como é conhecida a Agatha Christie, escreveu vários, mais de 50 livros aí, e esse é o 27º, tá ali no meio da sua carreira. É um livro interessante porque é um livro que se passa longe de Londres, né? Nessa época, em 1930, era muito difícil para as pessoas viajar para fora, né, do seu país, porque os aviões tinham surgido há poucos anos, né, tinham poucos aviões no mundo, as viagens eram muito de barco, muito de trem, né, e ir até o Egito, né, ir até lá a região que ficava ali na África era muito mais difícil, muito mais longe, né? Era muito mais caro, né? E era algo assim para as pessoas, né? Da classe média, classe média baixa, era muito difícil, era quase impossível imaginar uma viagem dessa. Então a Agatha Christie resolveu criar essa questão porque o Nilo, né? Toda a questão do Egito ali era algo que realmente deslumbrava naquele momento, naquela época era muito pouco acessível para a grande maioria. E aí o que foi que ela fez? Ela resolveu escrever uma história que se passava ali naquela região do Nilo. Ela usou para essa história o Hercule Poirot, né? Então a história é com o Hercule Poirot, mas essa foi a segunda opção dela, né? A primeira opção dela foi com a Miss Maple, né? A Miss Maple é uma senhora de mais idade, e aí até nos escritos dela, né? Nas teorias, nos cadernos e nos diários que ela escrevia, ela colocou a Miss Maple como a principal personagem aí, né, a detetive que ia resolver esse mistério. Mas com o tempo ela analisou, ia ser uma viagem muito cansativa para ela, eu não ia ficar tão verossímil, então ela resolveu mudar e colocou aí o Hercule Poirot, né, nesse livro como sendo aí o investigador principal. A história em si trata de uma jovem muito bonita, assim, uma jovem muito admirada na sociedade ali inglesa. Essa jovem, ela é herdeira, né, a única herdeira de uma fortuna estrondosa, né? O pai dela era um investidor, uma pessoa de muito sucesso, e deixou uma fortuna muito grande para ela. E essa menina era muito admirada, como se tudo na vida dela desse certo, como se ela fosse a mais bela e a pessoa invejada por muitos. Essa menina, ela tem amigos, né, amigos próximos, dos quais a gente fica sabendo na história que não são tão confiáveis, e uma amiga do internato, uma amiga de muito tempo, que procura ela e apresenta a ela, né, o seu noivo. O que acontece é que ela acaba se casando com esse rapaz, né, esse noivo da amiga, e parte para uma lua de mel, né, para o Egito, né, para esse lugar maravilhoso que na época era um dos lugares mais assim apreciados pelos viajantes, um dos lugares em que todas as pessoas queriam ir passear, queriam conhecer. Lá ela começa essa viagem num lugar encantador, cheio de maravilhas, é uma lua de mel, então você imagina ali todo aquele romance, toda aquela alegria, né, toda aquela beleza do lugar, e ali ela se depara com a ex-noiva do marido, do atual marido dela, e ali ela começa, essa ex-noiva tá fazendo quase que ali um stalk nela, né, tá perseguindo ela, porque ela tirou o noivo. E ela tá fazendo essa perseguição, tá em cima dela ali, stalkeando ela o tempo todo, né, amedrontando ela e o noivo, né? Então a trama, ela se passa aí, né, nessa menina que fica ameaçando eles ali, e os dois tentando viver a lua de mel, tentando não ceder a essas pressões, né, tentando ser feliz. Em meio a isso acontecem algumas mortes, né, como dos livros de Agatha Christie. Então o Poirot, que também estava viajando de férias, coincidentemente, começa aí a investigar e tentar entender quem foram realmente os assassinos e como que aconteceu o crime.
A trama, na minha visão, né, na minha leitura, para mim, o livro é bem interessante, mas a trama, para mim, foi uma das mais simples de descobrir, né, de Agatha Christie. Eu acho que ela, por o livro ser fora, né, da Inglaterra, ela teve muito essa preocupação dos cenários, né, de toda aquela beleza, e eu acho que ela botou ali, na minha opinião, né, uma trama um pouco mais simplista, algo assim, mais óbvio do que os outros livros dela, que às vezes a gente vê situações em que é quase impossível você adivinhar quem é o assassino. Bom, os filmes, o de 1978 é bem legal, esse desse ano, ele tem algumas pontas soltas aí, né, mas também é muito interessante, com cenários assim belíssimos, então acho que vale bastante a pena assistir. É um filme que vale a pena assistir depois de ler o livro. Acho que a leitura do livro, ela traz aí sempre essa nostalgia de você criar os personagens na sua cabeça e depois estar enxergando eles na tela aí e fazendo essa comparação bem legal, se eles te agradam como te agradaram, né, com a construção que a gente faz quando a gente lê o livro. É isso, pessoal. Agradeço quem está aí assistindo o vídeo, né? Curta o vídeo, deixe seus comentários que eu respondo, se inscreva no canal aí para acompanhar as novidades e até a próxima história.